Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao nosso canal, ao quadro Destaques da Lição, onde comentamos a lição de adulto a ser estudada no domingo seguinte. Portanto, próximo domingo, estaremos estudando em todas as escolas dominicais das Assembleias de Deus no Brasil esta lição, a lição de número 8, cujo tema é As causas da desunião devem ser eliminadas. Se você quer conferir as lições anteriores deste trimestre e de outros trimestres, confira lá a playlist no nosso canal com o tema Destaques da Lição. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos trazer rápidos comentários e destaques dos pontos importantes da lição deste próximo domingo. Como vocês sabem, estamos com uma lição especial nesse trimestre, estudadas por jovens e adultos, e vamos, portanto, dar seguimento. Meus amigos, veja aí na tela que aparece para você, está escrito use o celular, aí está o headcore, onde você vai colocar a câmera do seu celular e vai fazer uma leitura, vai aparecer algo importante para você. E pedimos que você acesse e acompanhe as nossas mídias sociais, tá bom? Leia aí o code que vai ser bênção para você e para sua família. Embaixo, no rodapé, está aparecendo informações também importantes. Dê uma lida também. E estamos à disposição de todos, no nome precioso do Senhor Jesus. Meus amigos, como sempre, estudamos com base no slide, utilizando o slide do site panorama.com, ebdpanorama.com. Te convido a conhecer o site e também verificar as possibilidades, os recursos que eles disponibilizam para a escola bíblica dominical. Glória a Deus. Vamos, portanto, seguir com a nossa lição. Acompanhe os próximos slides, por favor. Está aí o tema do trimestre. Como sempre, vocês têm nos acompanhado no canal. Quem é novo, seja bem-vindo. Deixe a sua inscrição, acione o sininho. Se você já é inscrito, mas não acionou o sininho, faça isso. E se já acionou, confira novamente para que você possa receber as notificações dos nossos vídeos, das lives e dos vídeos que postamos no nosso canal, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Faça isso, será bênção para todos nós, será bênção para todos nós. Tema do trimestre, terceiro trimestre deste ano, já estamos caminhando para o final do trimestre. A leitura bíblica diária está aí, depois você pausa o vídeo e leia esse texto. Contudo, lembre que a proposta é ler todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E sabe o que ocorre no domingo? Qual a leitura do domingo? Você sabe? É a leitura bíblica em classe, está aí na tela para vocês. Essa semana está em Neemias, capítulo 5, versículo 1, depois o versículo 6 até o versículo 12, ou Neemias, capítulo 5, versículo 1 e versículos 6 ao 12. Pause o vídeo também e leia essas duas telas, é importante. Vamos seguir para ganharmos tempo. O texto áureo, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Está aí esse texto muito conhecido de Salmos 133, versículo 1. Da verdade prática, a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Verdade verdadeira. Apenas para reforçar a ênfase na verdade e na sinceridade desse texto, dessa verdade prática. A união é uma força indispensável para a igreja.
A igreja não vence sem união. Eu não estou falando de uma união perfeita, de uma união plena, não. Obviamente que a gente só irá conquistar isto nos céus, no último estágio, que é o estágio da glorificação. Mas podemos colocar em prática os princípios cristãos ditos no Antigo Testamento, reafirmados na era da graça, no tempo que nós estamos vivendo, que é a koinonia, a comunhão. E devemos sim buscar a união, buscarmos relacionar e vivermos bem com todos, como nos diz também Hebreus, além de tantas outras passagens do Novo Testamento. Contudo, isso é certo, meus amigos. Sem a união, a igreja não vive, nós não vivemos, a igreja não consegue avançar na sua missão e nem alcançar os objetivos estabelecidos pelo reino de Deus para a igreja. Tá aí os tópicos que iremos estudar nesta lição, são aí um total de 4 tópicos, veja também os subtópicos e vamos lá, vamos seguir. A introdução, mais uma vez, vamos dar continuidade ao estudo desse trimestre, nessa lição específica, falando sobre a razão da desunião, do conflito, da briga que ocorreu nos judeus em Jerusalém. Estamos estudando, portanto, o período pós-exílio, quando eles retornam do cativeiro babilônico, reconstrói os muros da cidade com Zorobabel e também agora com Neemias, Zorobabel, e vai também reconstruir o templo, tá? Então, estamos estudando aí a sequência deste conteúdo importante e vamos ver nesta presente lição o motivo de desunião, um conflito que aconteceu entre eles e vamos estudar esse conflito. Tópico 1. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Perceba, portanto, que a união marcava essa força, esse retorno, este regresso para a sua terra, para a sua pátria. E, portanto, os judeus tinham e deveriam viver em unidade, unidos. O item 1 do tópico 1, qual era a base desta união? Todos eram do mesmo povo. Lembro, por exemplo, e vimos na lição passada, que só foi permitido o retorno dos judeus, que eram nascidos de judeus realmente, sem a mistura com os demais povos, e além disso tinha um registro para ver se realmente aquela pessoa tinha uma genealogia, tinha uma história de, vamos dizer assim, de vivência, de convivência e de descendência, ascendência, de histórico familiar, provando que realmente era judeu. Tá? E com base nisso, nós vamos perceber que o objetivo espiritual, o princípio espiritual desse fato histórico na vida do povo de Deus é que devemos demonstrar essa união e ter essa união nesse contexto aí da fé que temos no nosso Deus, da comunhão que temos com o nosso Salvador e também da necessidade que temos de vivermos por conta do Evangelho de Cristo, vivermos unidos, porque Cristo é o maior exemplo que nós temos de união. Veja também aí que, além disso, de ser de um mesmo povo, nós pertencemos ao mesmo povo que é a igreja. O item B, todos haviam experimentado despertamento, justamente, que havia iniciado décadas atrás, num contexto bíblico da nossa leitura de hoje. Eles então vão dar continuidade a esse vigor e deveriam fazer isto, e vai ocorrer. Esse conflito vai ser solucionado e eles irão, portanto, retomar aí uma vida de comunhão e de bons relacionamentos, de boa convivência entre eles. O item 2 do tópico 1, esta união entre judeus simbolizava a união que deve haver na Igreja de Deus, como nós já comentamos. O Antigo Testamento, dos fatos, da história, do relacionamento de Deus com o povo judeu, nós extraímos os princípios que são aplicados no Novo Testamento, ensinado por Jesus, reproduzido pelos seus discípulos e deixado na história através
da Bíblia do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento. Glória a Deus. Lembre, portanto, das palavras de Paulo: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Glória a Deus. Veja essa tela, o item 2, reforçando o que está em Gálatas 6, versículo 16, e também Efésios capítulo 2, versículo 12 a 19. Ainda no item 2, tem outros textos, Gálatas 3, 28, Atos 4, 32. Vai acompanhando aí esse texto, vai pausando o vídeo e lendo, porque é edificante, muito bom para a nossa edificação e para o nosso crescimento em Cristo Jesus, demonstrando aí que agora existe a igreja, não é mais judeus, nem gentios, nem gregos, mas que agora somos um em Cristo Jesus. Glória a Deus. Veja também, e aqui eu quero voltar no quadro anterior para fazer um destaque desse princípio, porque estamos falando no Antigo Testamento do povo judeu, de uma época, de um povo, de um costume, de um hábito, de uma cultura. Agora estamos falando de uma igreja que é formada pela união de todos os povos, de etnias diferentes, de idiomas, de culturas, de hábitos, mas que em Cristo é formado um novo povo. Esse novo povo chama-se a Igreja do Senhor. Veja Gálatas 3:28 aí. Esta união na igreja não se baseia em nacionalidade. Esse é um destaque importante. Nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. Glória a Deus. Você pode dar uma glória para Jesus aí onde estiver? Pois é, porque somos um em Cristo. Tanto segmento, veja, portanto, que existem bênçãos espirituais para aqueles que vivem em união. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. A igreja, nós vamos ir compartilhando e levando as cargas uns dos outros. A união nos faz forte, unidos somos mais fortes. Guarde essa frase. Unidos somos mais fortes. E unidos venceremos em nome de Jesus. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Aleluia. É verdade. E isso nós devemos realmente entender e perceber e compreender essa questão para o elevo espiritual da nossa vida e da nossa igreja. Esta união é verdadeira força, como está aí. Veja o exemplo de Eclesiastes 4, versículo 12. O cordão de 3 dobras não se quebra fácil. Não se despedaça, não quebra fácil. A união de 3 dobras demonstra justamente esse cordão de 3 dobras. Vamos lá. Este cordão de 3 dobras não se quebra fácil, tá? Não se quebra fácil. Maravilha. Glória a Deus. Vamos seguir, meus irmãos, vamos seguir, meus amigos, olhando aqui para a nossa tela, acompanhando o nosso slide e dando glória para Jesus, tá? A síntese do tópico 1, vamos para o tópico 2, a união entre os judeus estava ameaçada. Agora, qual era o motivo da ameaça desta união? Nesse contexto aí foram juros abusivos. Olha, perceba aqui, um destaque para você entender todo esse contexto, para a gente seguir adiante. Na época do texto bíblico, na época do retorno do povo judeu para Jerusalém, era uma época onde as pessoas eram escravizadas. Inclusive, a escravatura ocorria dentro de um mesmo povo. E além da escravidão, advindo da guerra, do saque, da possessão, da dívida, nesse contexto aqui, havia também essa quase escravidão, ou uma semi-escravidão, por conta de empréstimos. As pessoas precisavam de ajuda, precisavam de apoio e iam àqueles que tinham. E esses que eram seus irmãos emprestavam a juros abusivos. Primeira observação aqui, um destaque importante. A questão não é os juros, mas os juros abusivos.
Mesmo porque aquele que trabalha, que lutou, que rala, não vai pegar o seu bem, a sua propriedade, o seu recurso e dar para outra pessoa, sendo que aquela pessoa muitas vezes não vai dar a devida valorização. Então não está em jogo aqui a questão da pessoa ter que dar, ter que doar, de obrigatoriedade. Muita gente pensa isso, mas a Bíblia não ensina isso, tá? Uma prova disso é esse texto. Devemos ajudar, devemos auxiliar, mas os nossos negócios, as nossas relações profissionais, elas devem existir, mas não devem ser abusivas. Quem tem mais que faz negócio com quem tem menos, deve fazer que seja bom para ambas as partes, que não venha extorquir, roubar de fato, explorar. E o que estava acontecendo era justamente isso. As pessoas precisavam, iam nos seus irmãos que tinham mais, eles davam, quando não podia pagar porque realmente não ia pagar, tomava casa, tomava propriedade, inclusive tomava até membros da família ou o próprio devedor como escravo para pagar o serviço e, e para ser liberto depois de anos de trabalho. É isso que Neemias vai combater aqui. É isso que ele combate. Então perceba aí no tópico 1. Tratava-se de uma grande justiça social. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar imposto do governo. A turma tinha que tomar o dinheiro emprestado para cobrir uma outra questão e também para recolher os impostos do governo. E isso ocasionava um nível de dependência, de pobreza, de subserviência, a ponto de tornarem basicamente escravos dos seus credores. Tá? E isso é combatido, isto foi combatido na época de Neemias e deve ser extremamente combatido em nosso tempo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nas relações profissionais, de negócio, de envolvimento, pense no aspecto cristão, pense no princípio cristão, pense na vida cristã. Como eu disse, não é para você pegar o seu bem, o que é fruto do seu suor, da sua dedicação, do seu sacrifício, e às vezes dar para pessoas que não querem trabalhar, que são preguiçosos, que não se esforçam. Não é isso aqui. Aqui é a gente ajudar, auxiliar, cooperar, inclusive até emprestar àqueles que necessitam, mas dentro de um juro praticado da realidade, e não como um agiota, como um explorador, tá? É nessa perspectiva aqui que nós estamos lidando com esse assunto conforme as escrituras sagradas. Vamos seguir. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos, eles eram tomados. Eram as suas terras, suas propriedades, suas vinhas, suas plantações, inclusive as próprias pessoas. E é isso que Neemias vai combater. E nós também devemos combater. A Igreja de Cristo não aceita injustiça social ou injustiças sociais. A Igreja de Cristo não aceita isto, tá? Então, vamos ficar atentos. Vamos seguir aqui. Isto foi a causa de grande clamor entre os judeus. O que foi que o pessoal fez? Foi até Neemias. Neemias não tem como. Estamos sendo explorados. Tem aqui juros abusivos, pagamentos exorbitantes e as pessoas começavam a reclamar. Neemias, como um bom líder, e aqui eu vou fazer um destaque daqui a pouco para os líderes. Neemias, como bom líder, ele ouviu. Vamos para o tópico 3. Neemias solucionou o problema. Agora, como que Neemias solucionou o problema? Dessa exploração social, dessa injustiça social, dessa falta de amor, de compaixão, de solidariedade. Neemias reuniu o povo, reuniu os líderes, a liderança do povo. Neemias reuniu os líderes do povo de Deus em Jerusalém. Ele falou para os líderes e também para o povo, expôs a situação e chamou e propôs uma solução. Neemias, ele, portanto, vai falar sobre esse tema. Vamos seguir aqui. Veja esse slide.
Para ser um líder excelente, o que é preciso fazer? É preciso saber repreender. Neemias não passou a mão na cabeça de ninguém, de líder, de autoridade, de pessoas do povo. Ele chamou todo mundo e repreendeu, apresentou a questão e apontou que não estava correto, que deveria solucionar. E ele mesmo propôs uma solução. Segundo, é preciso ter prudência. O que foi que Neemias fez? Ele ouviu. Ele viu o clamor do povo, analisou, foi fazendo uma análise da situação, fez uma leitura de ambiente. Ele ouviu, mas ele analisou para ver se realmente estava acontecendo isso. E terceiro, é preciso ser um exemplo. Neemias ele diz, olha, eu também faço isso. Eu também presto, eu também ajudo, eu também faço as minhas negociações. Eu vou propor aqui abrir mão do valor dos juros. Isso que Neemias propõe. Abre mão dos juros abusivos. Neemias não propôs perdoar a dívida, tá, irmãos? Mais uma vez vou chamar esse destaque aqui. Infelizmente, muitos de nós às vezes têm uma visão deturpada do Evangelho. O Evangelho não é socialismo. O Evangelho também não é capitalismo. O Evangelho não é socialismo, porque o Evangelho entende que existe as individualidades, as particularidades, as aptidões, as oportunidades, o esforço individual. E aí a Bíblia diz, recompensa cada um segundo as suas obras. Lembra desse texto? Então, o Evangelho não é socialista. O Evangelho também não é capitalista, no sentido desse capitalismo feroz, esse capitalismo exagerado que nós temos, de juros altos, de banqueiros e grandes empresários, uma pequena parcela da sociedade ganhando milhões e uma grande parcela ganhando pouquinho. Também não é esse capitalismo. O Evangelho é o Evangelho de Cristo, é a proposta mais decente para as relações sociais e que dignifica o ser humano. Reconhece as capacidades, os talentos, as individualidades de cada um, mas também entende que não deve haver um abuso, uma exploração. Esse destaque é importante demais. E, portanto, Neemias ele vai entender isso. E ele vai fazer o quê? Vai abrir mão dos juros abusivos. Ele não ia perdoar a dívida. A proposta não era para perdoar a dívida, era para eliminar os juros abusivos, os atos de exploração e fazer restituir àquelas pessoas os seus bens e propriedades que eles tinham, que foi fruto de uma relação, vamos dizer assim, imoral, de uma relação comercial, social injusta. Portanto, vamos entender isto. A proposta de Neemias foi acatada e o povo então resolveu fazer assim, fizeram um compromisso aqui, ó. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim o faria. Tá? Então, Neemias fez com que eles fizessem esse juramento, juramentasse. Isso era o que? Era uma forma de oficializar. Se fosse o nosso tempo, ia no cartório, fazia um documento, assinava. Era basicamente nesses termos aí. Síntese do tópico 3, vamos para o tópico 4. A paz voltou a reinar entre os judeus. É sempre assim, irmãos. Quando os problemas são solucionados, quando o povo entende, quando os líderes entendem, a comunhão, a graça de Deus é restaurada na vida da comunidade cristã. Tópico primeiro, item primeiro do quarto tópico. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Surgiu um problema, vamos resolver. Não dá para acumular, não dá para levar para frente, porque às vezes o tempo não resolve. Tem que ser tratado mesmo. Está aqui mais características de um bom líder: saber ouvir, já comentamos, ver as pessoas como pessoas, esse é um ponto-chave que eu venho batendo, e os irmãos da nossa amada congregação do Cansanção vão ouvir a gente falar muito nessa tecla. Deus
Cristo entregou a sua vida por pessoas, por gente. É gente cuidando de gente. A igreja é uma comunidade cristã chamada por Deus para cuidar de pessoas. Então Neemias via as pessoas como pessoas. E precisamos entender isto. Por mais que o número é importante, que a quantidade é importante, que a qualidade é importante, que o envolvimento é importante, tudo isso é importante. Contudo, a base de tudo isso aí é por conta do amor de Deus derramado em nossos corações, porque Deus amou o mundo de tal maneira, as pessoas. E Neemias tinha essa sensibilidade para lidar com o outro, para se relacionar com o seu próximo. Embora na condição de líder, ele sabia exercer a liderança com humanidade. Saiba exercer a liderança que Deus te deu com humanidade, não pisando nas pessoas, não desfazendo das pessoas, não diminuindo as pessoas, mas vendo o seu potencial, vendo o talento dos seus liderados, no caso, ou dos seus companheiros, ou dos seus líderes. Entende, meus irmãos, minhas irmãs? Precisamos entender com esse olhar de Deus, a olhar para o próximo, a olhar para o outro, enxergar nele um ser humano igual a nós. Não somos melhor ou pior do que ninguém, somos todos seres humanos que fomos agraciados por Deus sem merecer, já que a palavra graça é favor imerecido. Fomos agraciados por Deus sem merecimento, mas ainda assim, como diz Paulo, mesmo sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui o item 2. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados os pacificadores. Está aí. É uma bênção de Deus, realmente. Seguimos aí as instruções de Jesus no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Meus amados, a desunião representa uma obra da carne, como está aí. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. E, finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. Aleluia. Síntese do tópico 4. Chegamos ao final da nossa ministração. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Pegue esse vídeo, compartilhe nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook e envie no privado para alguém que precisa ouvir e aprender a palavra de Deus. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.